Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui começando mais um programa Palavra Viva, aqui pelo nosso canal Palavra Viva, bem como também pela Rádio Web Palavra Viva, que vocês que ainda não baixaram, eu recomendo que vocês baixem aqui o aplicativo da nossa rádio, para que vocês possam estar nos acompanhando de segunda a sexta-feira ao meio-dia e às 21 horas. E também se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o joinha de vocês estarão fazendo com que o nosso canal avance, alcance o maior número de pessoas possíveis. Compartilhe também esse conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já já. Agora. Mais uma edição do programa Palavra Viva. Pela Rádio Web Palavra Viva e pelo canal do YouTube Palavra Viva. Com vocês, Miqueias Alves. Muito bem, graças a Deus. E hoje nós vamos dar aí seguimento à nossa série de exposições da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa semana nós quebramos aí um pouco os protocolos, ministramos uma mensagens diferentes aí, mas vamos dar seguimento aqui à nossa série, não vamos parar, estamos aí na metade hoje do capítulo 11, iremos hoje meditar capítulo 11, versos 11 a 24 e tratando hoje sobre o tema futuro de Israel e os planos de Deus. E semana que vem iremos avançar ainda mais no capítulo 11 até chegar à sua conclusão e depois dando início ao capítulo 12, que corresponde à parte prática. A partir de Romanos capítulo 12, nós entraremos na parte prática da carta. Lembrando que o apóstolo Paulo sempre em suas cartas ele trabalhava teologia e vida, doutrina e prática, né? Ele sempre trabalhava essa correlação, sempre fazia a primeira exposição da teologia, da doutrina e depois ele aplicava isso à vida da igreja. Então vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida tratando aí do capítulo 11, versos 11 a 24, falando sobre o futuro de Israel e os planos de Deus. Se você deseja nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941, 12 99192 5941, ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941, 12 99192 5941, 12 99192 5941. Pinda Baterias. Baterias somente para carros a partir de R$ 150 com troca e até 3 vezes sem juros. Situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Serralheria Venâncio, para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Mercearia Betel. Atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Situado na Rua Bulgária, 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. Tratar com Wesley.
Agradecemos aqui também a Giliar e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, vamos então partir para a exposição da Palavra de Deus. Mas deixe eu aqui recapitular algumas coisas juntamente com vocês. O capítulo 9, que nós já vimos, trata do passado de Israel, a eleição de Deus para com o seu povo. O capítulo 10 fala da rejeição de Israel, fala do presente de Israel. E o capítulo 11 fala do futuro de Israel. E fala dos planos de Deus para com Israel. Daquilo que Deus tem ainda para realizar com seu povo. E nós vimos, na última mensagem que ministramos aqui em Romanos, capítulo 11, que no capítulo 10 havia Paulo falado nos versículos finais que o povo de Israel havia rejeitado a Jesus. O povo de Israel havia negado que Cristo era o Messias. E aí a pergunta é, como fica então a situação do povo de Israel? Como que fica a situação do povo de Israel? Porque se eles rejeitaram a Jesus, então Deus simplesmente vai dar de ombros para o seu povo, vai dar as costas para o seu povo e não haverá mais salvação ou esperança para os judeus? Essa era uma pergunta que ficava no ar. E Paulo, no capítulo 11 de Romanos, deixa bem claro que não. Quando ele levanta uma pergunta e ele mesmo a responde. Quando ele diz lá, digo, pois porventura rejeitou Deus seu povo, ele mesmo responde, de modo nenhum. Ou seja, o fato de Israel ter rejeitado a Jesus não significa que Deus rejeitou totalmente o seu povo. Deus ainda tem eleitos para a salvação. Existe um remanescente fiel dentre o povo de Israel. Dentro do Israel étnico existe o quê? O Israel espiritual. E Deus ainda está preservando um grupo de pessoas lá que ainda creem no Messias. E esse de fato configura-se no verdadeiro Israel de Deus. Ou seja, os planos de Deus para com Israel não foram frustrados e, pelo contrário, seguem o seu curso natural. Deus ainda está salvando e salvando muito dentre o seu povo. Quer dizer, Deus não rejeitou o seu povo, apesar do seu povo, em sua grande maioria, ter rejeitado a ele, não crendo que Jesus era o Messias. E Paulo discorreu sobre isso aí, dos versos de número 1 a 10. O verso que nós vamos meditar hoje, os versos que nós iremos meditar hoje, versos 11 a 24, então, nos vão mostrar um pouco a respeito do futuro de Israel. Os planos de Israel, os planos de Deus para com Israel. Como então fica o futuro desse povo? O que Deus está fazendo? Como que Deus procederá para com a salvação do seu povo? Se os planos de Deus não podem ser frustrados. É isso que nós vamos pensar aqui hoje. Então, eu vou fazer a leitura do texto conforme nós formos avançando. Primeiro ponto aí que eu quero destacar com vocês. A queda de Israel propiciou a salvação para os gentios. A queda de Israel propiciou a salvação para os gentios. Observe aí comigo versos 11 e 12. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, ou, em outras traduções, ciúmes. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então veja bem, o povo de Israel tropeçou. Tropeçou em quem? Tropeçou em Jesus. Jesus era
o que é a pedra de esquina, pedra de escândalo, como diz lá no capítulo 9, os versos finais, 30 a 31. Versos 30 a 33, aliás. Eles tropeçaram, eles não creram que Jesus era o Messias. Eles buscavam a justiça que é pela lei, que é pelas obras, e não pela fé em Jesus. E por causa disso tropeçaram, caíram. Buscavam a salvação, mas não no lugar e na pessoa correta, ou seja, em Jesus. Ou seja, abriu-se com isso, ou estendeu-se com isso, a oportunidade da salvação para os gentios. A bem da verdade é o seguinte: Deus sempre teve o plano de salvar os seus eleitos dentre todas as nações, dentre todas as tribos, línguas e nações. A partir de Israel, Deus iria alcançar o mundo. Foi isso que ele disse lá atrás a Abraão: por causa de ti, todas as famílias da terra serão benditas. Deus tinha seus propósitos. Porém, com a rejeição de Israel, isso ficou ainda mais claro. Isso ainda ficou ainda mais vívido. Os planos de Deus para com a eleição de todo um povo, de todas as tribos, línguas e nações, ficaram o que é mais claro. Ainda lá no Evangelho de João, deixa eu ler juntamente com vocês, capítulo 1, diz as seguintes palavras, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Ou seja, quem que foi salvo? Foi salvo aqueles que creram, dentre os judeus e dentre os gentios. A bem da verdade é que dentre os judeus, poucos foram os que creram. Poucos foram os que acreditaram que Jesus era o Messias e depositaram a sua confiança, a sua salvação e esperança em Jesus. Mas, de fora de Israel, um grande número, incluindo eu e você, fomos alcançados pela graça mediante a fé e cremos em Jesus para a salvação. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, o Israel étnico, que Deus tinha propósito, Deus se revelou desde Abraão, Isaac, Jacó e tantas coisas, esse povo não creu que Jesus era o Messias. Ainda Jesus, deixando isso bem claro para nós, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, verso 33 em diante, ele conta uma parábola que nos ajuda a entender exatamente o que está acontecendo aqui em Romanos capítulo 11. Observe o que diz o texto. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um lavado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram e mataram outro e apedrejaram outro. E depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrancaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Jesus está perguntando. Disseram-lhe eles: dará a frondosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo que lhe deram os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor feito, isso é,
maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê aos seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido ao pó. E os príncipes, os sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por profeta. Então, vocês devem ter entendido claramente aqui. Foi lá alguém e plantou uma vinha. Adubou. Ficou tudo bonitinho. Deixou lá. Chegando o tempo de fazer a colheita, enviou seus servos, os lavradores, para receber os seus frutos. E aí, alguém o quê? Foi lá e matou os servos. Depois mandou mais servos e mataram também. Aí mandaram o filho, o herdeiro. Falaram assim, vamos matar ele pra gente tomar posse da sua terra. Pra tomar posse da sua herança. E mataram o filho. O que vai acontecer com estes? Eles vão morrer. E aquilo que era para eles desfrutarem, outros vão desfrutar. É o que acontece aqui. Jesus está falando para os judeus. Deus enviou seus profetas. Deus enviou os patriarcas. Deus enviou as alianças. Deus fez tantas coisas. E eles o quê? Rejeitaram, mataram, negaram, não acreditaram. Deus enviou o seu próprio filho. E eles fizeram o mesmo. Ou seja, aquilo que era para eles receber, não receberam. Então, aquilo que era para eles receber, Deus deu a outros. É o que acontece aqui. A salvação era para o seu povo, era para os judeus. Eles não creram que Jesus era o Messias. E por causa disso, Deus abriu as portas da graça para que mais o que? Gentios se congregassem e crescem em Jesus para a salvação. Por causa da rejeição do povo de Israel, estendeu-se o convite, os planos de Deus para a salvação dos gentios se concretizou. Por causa da rejeição do povo de Deus. Segundo ponto aqui. A salvação dos gentios serviu para provocar ciúme nos israelitas. Observe aí versos 13 a 15. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação, ciúmes, os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então preste atenção nisso aqui, isso é muito importante. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu sou apóstolo dos gentios. Ele era um judeu que se converteu a Cristo e tornou-se apóstolo dos gentios. Mas, como nós já vimos lá atrás, no capítulo 9, no capítulo 10, ele tinha um amor muito peculiar para com seus compatriotas. Então, olha a interpretação clara que Paulo traz à tona aqui, que você só vai encontrar aqui em Romanos capítulo 11, dos planos de Deus, dos propósitos de Deus para a salvação do seu povo dentre todas as tribos, línguas e nações. Deus, o que acontece? O povo de Israel, ele rejeitou a Jesus como Messias. E Deus foi lá e o que? Abriu as portas, ou estendeu as portas para os gentios. A conversão dos gentios traria ciúmes aos judeus. E os judeus se converteriam. É como um ciclo. Rejeição. Essa rejeição gera salvação dos gentios. A salvação dos gentios gera ciúme para os judeus. E os judeus se convertem a Cristo por ocasião disso. É o que está acontecendo aqui. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele era muito estratégico, e nós já falamos sobre isso. Ele tinha o pensamento seguinte, eu quero, nem que seja para salvar um pequeno grupo de pessoas, mas eu quero que o povo da minha terra, da minha nacionalidade seja salvo. E ele entendia que a conversão dos gentios
traria ciúmes, não um ciúmes maligno, mas um ciúmes benigno, ciúmes positivo, que levaria à conversão dos judeus. Que levaria à conversão dos judeus. Ou seja, ele estava preocupado em que todos os povos, tribos, línguas e nações se convertessem, incluindo o povo da sua própria pátria. Ele sabia que não eram todos que iriam se render a Cristo, mas um grupo pequeno de pessoas ainda, um remanescente fiel, chegaria ao pleno conhecimento de Cristo. Por isso que ele não abandonava, em hipótese alguma, o seu povo. Porque ele sabia que Deus tinha propósito ainda de salvar, ainda que um grupo pequeno de pessoas, mas ele iria salvar um povo da sua pátria. E é o que isso acontece até os dias atuais. A salvação para os judeus, Deus não rejeitou Israel, ele continua salvando o seu povo, ainda que um grupo pequeno, mas os planos de Deus não podem ser frustrados para com o seu povo, para com a salvação do seu povo. Terceiro, os gentios salvos não devem ser soberbos, porque os judeus rebeldes rejeitaram a Jesus. Aqui é onde Paulo toca na ferida, falando para os gentios, exortando os gentios, porque estavam soberbos, porque eles foram aceitos e os judeus foram rejeitados, ou porque os judeus rejeitaram a Jesus e não foram salvos, não encontraram a salvação. Aí o apóstolo Paulo dá uma exortação categórica para eles. A partir do verso 16 ele diz: e se as primícias são santas, também a massa o é. Preste atenção, ele está usando um exemplo aqui da oferta das primícias, do fruto da terra. Ou seja, você dava a 10ª, você santificava o todo. As primícias aqui referem-se a Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, que creram em Jesus, que viveram por fé. Ou seja, por causa da aliança que Deus fez com os patriarcas, toda a nação de Israel, todo o povo de Israel foi preservado. Ou seja, Deus não pode quebrar a sua aliança para com o seu povo. A salvação, ela não está restrita agora só aos gentios, porque os judeus, em sua grande maioria, rejeitaram. Não, nada disso. Porque Deus ainda tem uma aliança a cumprir para com seu povo. E Deus ainda está chamando judeus para a salvação, porque isso faz parte do processo da aliança de Deus lá atrás. Aí ele dá outro exemplo. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Ou seja, se a raiz é o quê? Os patriarcas. Se eles são santos, toda a árvore, o tronco, seus galhos, os frutos, também o são. Ou seja, os são preservados. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, falando dos gentios, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Preste atenção que Paulo está dizendo, que isso aqui é lindo. Ele está batendo, ele está exortando os gentios, por quê? Porque eles estavam se achando muito poderosos, porque eram salvos, porque haviam sido salvos. Aí Paulo diz assim, não, mas espera aí. Quem sustenta vocês é a raiz, vocês são ramos, vocês foram enxertados. Não é porque alguns galhos foram quebrados e no lugar desses galhos vocês foram enxertados para sobreviverem dos nutrientes que vêm da raiz, do que vem do tronco. Vocês não se sustentam a si mesmos, vocês são beneficiados. Vocês foram alcançados pela graça, misericórdia, favor. Vocês não podem se vangloriar sobre os judeus. Por quê? Porque vocês foram enxertados depois. E a raiz e a base, as alianças, são deles anteriormente. Aí ele diz: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupa os ramos naturais, teme que te não poupe a ti mesmo. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, e severidade para contigo. A benignidade de Deus
se permanece na sua benignidade, outra maneira também tu serás cortado. Ou seja, nós precisamos baixar a bola. Ele está falando, gentios, vocês têm que baixar a bola. Porque o mesmo Deus que tratou com severidade para com eles, trata com bondade para conosco, mas ele pode inverter as coisas também. Se vocês não permanecerem, se vocês não se manterem conectados àquilo que foi pregado para vocês, ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque aqui entra um aspecto muito curioso. Paulo, ele já havia tratado lá no capítulo 8, que é impossível o salvo, verdadeiramente salvo, perder a salvação. Mas aqui ele traz uma exortação dizendo o seguinte: tome cuidado, porque os judeus também tinham essa vaidade. Os judeus também tinham essa soberba. Eles achavam que a salvação era só deles. E por causa deles acharem que a salvação era só deles, e começaram a buscar a salvação não em Cristo, no Messias prometido, eles se perderam, tropeçaram. Acharam que a salvação era cumprir a lei, acharam que a salvação era fazer isso ou aquilo, e aí tropeçaram. Vocês não é diferente. Se vocês perderem o fio da meada, se vocês não entenderem que a salvação é pela graça mediante a fé, se vocês não entenderem que o que te fazem estar salvos é a misericórdia e bondade de Deus, vocês podem incorrer no mesmo erro dos judeus. Porque o que prova que nós verdadeiramente fomos salvos é que nós vamos perseverar até o fim. E tem muita gente enganada sobre a sua salvação, porque está apoiando a sua salvação em qualquer outra coisa que não na graça mediante a fé. Quando se dá lugar para a soberba, quando se dá lugar para a vaidade, para o orgulho espiritual, aí a queda, porque a soberba precede a queda. E tem muita gente se orgulhando daquilo que não deveria se orgulhar, porque a salvação não é mérito, a salvação é graça. A salvação é graça. Quarto ponto, e eu encerro aqui. Ainda há a salvação para os judeus. Diz aí verso 23 e 24. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, está falando dos judeus, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então veja bem, o mesmo Deus que um dia quebrou eles, pode os enxertar novamente. O mesmo Deus que um dia quebrou eles por causa da incredulidade deles, pode novamente reenxertá-los à oliveira. E eles trazer o quê? Ainda mais salvação. Alguns teólogos acreditam e entendem dessa forma, que haverá um tempo de conversão em massa dos judeus. Conversão em massa dos judeus. E viveremos um pleno avivamento, um pleno momento de conversão, que é quando os propósitos de Deus se cumprirão para a nação de Israel. Durante todo esse tempo, Deus tem salvado israelitas, Deus tem salvado os judeus, o remanescente, tem chamado os seus para a salvação, mas haverá um dia que haverá conversão em massa dos judeus para com Jesus. Ou seja, Paulo está exortando os gentios aqui, porque os gentios estavam achando que eles eram insubstituíveis nesse momento. E Paulo está dizendo o seguinte: nananina não. Deus tem planos e propósitos a cumprir para com seu povo. Da mesma forma que ele quebrou por causa da incredulidade deles, ele pode reenxertar novamente. O milagre da salvação cabe única e exclusivamente a Deus. Isso deve ser aplicado no meu e no seu coração. Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus que faz promessas e cumpre promessas. Deus quer salvar e salva o seu povo. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não podem. Mesmo quando nós erramos e falhamos, Deus ele continua fiel. Deus ele continua fiel. Ele não pode quebrar suas promessas. Ele fez uma promessa lá a Abraão. Ele fez um pacto com Abraão.
E esse pacto não pode ser quebrado. Por isso que Deus ainda tem muitos a salvar, dentre os gentios, dentre os judeus. E tudo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos entender essa palavra, aplicar isso ao nosso coração. Se nós estamos caminhando, estamos seguindo com Jesus, é graça, é bondade, é misericórdia. Não podemos ficar soberbos, achando que não, é porque eles rejeitaram, agora nós somos os bambambãs. Não é por aí. O mesmo Deus que nos enxertou, Ele pode enxertar novamente aqueles que são ramos naturais. Que Deus venha nos dar clareza da sua palavra, possamos aplicar essa verdade ao nosso coração. E segunda-feira estaremos de volta, dando seguimento aqui à nossa série de exposições à carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Chegamos ao final de mais um programa Palavra Viva. Vocês que nos ouviram pela rádio web Palavra Viva e para vocês que nos acompanharam pelo canal de YouTube Palavra Viva. Aproveitem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha e compartilhem com seus amigos. Até a próxima vez. Tchau, tchau.